Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Kumaio e hoje eu vou trazer a apresentação de mais uma norma contabilística. Neste caso, hoje eu vou trazer a norma 14, que fala acerca dos ativos intangíveis. Então, este trabalho está sendo feito sob a orientação do docente Simão Muxanga. No entanto, sem mais, agora vamos proceder para aquilo que é a apresentação e explicação detalhada desta norma. Para o desenvolvimento desta norma, eu vou trazer aqui alguns pontos, como é o caso do objetivo da norma, o âmbito da norma, a definição, nesse caso, dos ativos tangíveis, identificação de controlo, benefícios econômicos futuros, ativos intangíveis gerados internamente, aquisição de ativos intangíveis, vou falar da amortização, do abate, da alienação e da revisão. Então, dando seguimento, antes de nós entrarmos, neste caso, na abordagem desse tema de forma profunda, eu queria deixar ficar que a norma 14, ela trata dos ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são aqueles recursos sem forma física, ou seja, mas têm grande valor econômico para a empresa. Então, esta norma, ela define como é que esses ativos devem ser reconhecidos, como são mensurados, como são apresentados nas demonstrações financeiras, garantindo assim que haja a transparência e comparabilidade na informação contabilística. Com isso, vamos dar seguimento agora para uma apresentação mais profunda desta norma. Vamos agora relatar aquilo que é o objetivo da norma. Então, o principal objetivo da norma 14, os ativos intangíveis, é estabelecer algumas regras claras, que são sobre o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis. Então, ou seja, quando é que nós definimos um ativo, quando é que um ativo intangível deve ser reconhecido, como é que o ativo intangível deve ser mensurado. Inicialmente se dizia inicialmente ou posteriormente. Então, e como é que o ativo intangível também é amortizado? Então, a norma 14, ela vem para evitar que as empresas registrem os ativos de forma subjetiva, ou seja, de forma incorreta, garantindo assim a fiabilidade, que é o preço de qualquer atividade financeira, a fiabilidade da informação financeira. Esse é o preço da informação financeira, a fiabilidade. É um dos elementos mais importantes nas informações financeiras. Vamos também, desta feita, dar a nossa apresentação e agora nós vamos falar acerca do âmbito da norma. Então, esta norma, ela aplica-se a todos os ativos intangíveis, com exceção de alguns casos específicos, como é o caso de ativos financeiros, o goodwill em certas situações e também outros ativos que não são tratados por normas próprias. Assim, o âmbito delimita claramente onde a norma 14 deve ser aplicada, evitando assim sobreposição com outras normas contabilísticas. E o que seriam os ativos intangíveis? Então, ativos intangíveis, como nós já dizíamos no início da nossa apresentação, que os ativos intangíveis são recursos sem forma física, mas têm grande valor econômico para a empresa. Então, os ativos tangíveis, de forma geral,
são ativos não monetários, aqueles que não têm substância física, mas que podem gerar benefícios econômicos futuros. Então, alguns exemplos de ativos intangíveis são as marcas, são as patentes, os softwares que nós usamos, que podem agregar as informações financeiras, podem agregar alguns sistemas. Nesse caso, são ativos intangíveis. Então, e também temos os direitos de exploração. E o mais importante é que esses ativos têm valor econômico, mesmo não sendo visíveis ou mesmo não sendo tangíveis. Quando alguém diz algo visível, é porque algo, mesmo não sendo visíveis, é porque é algo que nós não conseguimos ver. E também, mesmo não sendo algo tangível, é porque nós não podemos palpar. Então, temos aqui também um ponto 4, que fala acerca da identificação de controle. Então, para um ativo ser considerado intangível, ele deve ser identificável, ou seja, para que, nesse caso, pode ser separado da empresa ou resultado de alguns direitos ilegais. Mas, além disso, a entidade ela deve ter o controle sobre ele, o que significa que pode até obter benefícios futuros e impedir terceiros de utilizarem sem autorização. Ou seja, para a identificação e controle, nós temos que ter em conta que esse ativo ele deve estar sob como é que nós podemos dizer? Deve estar sob o controle interno da empresa. A empresa ela deve ter autonomia sobre esse ativo. Ela também pode decidir, pode impedir terceiros de usarem sem autorização. Temos aqui também os benefícios econômicos futuros. Então, um ativo ele só pode ser reconhecido se trouxer benefícios para a empresa. Neste caso, benefícios econômicos futuros para a empresa. Então, esses benefícios podem ser, como por exemplo, o aumento das receitas, pode ser por redução de custos ou também de vantagens competitivas no mercado. Se não houver uma expectativa de retorno econômico, o recurso não deve ser considerado como um ativo intangível. Os ativos numa organização, eles são reconhecidos se forem para uso da organização, a fim de que os mesmos possam gerar lucros. Neste caso, se nós temos um ativo intangível que nós olhamos, analisamos por vários lados e nós vemos que isso não me traz nenhum retorno, mas está na minha empresa, significa que isso não é um ativo intangível. Pode ser qualquer um outro ativo. Pode até ser qualquer outra coisa que não tenha forma física, que até tenha uma determinada utilidade. Mas se na minha empresa estiver e não me servir de nada para aquilo que são as minhas atividades, significa que na minha empresa eu não posso, em nenhuma circunstância, registrar esse ativo no meu mapa contabilístico. Porque é uma ferramenta, ou seja, é um ativo que não me gera nenhum lucro. Ou seja, não vai fazer com que eu tenha um lucro, não vai me ajudar a trabalhar para aquilo que é ganhar lucros na minha empresa.
Temos também aqui o reconhecimento. Então, o reconhecimento de um ativo intangível, ele só existe quando existem dois critérios fundamentais. Primeiro, é a probabilidade desse mesmo ativo gerar aquilo que são benefícios econômicos futuros e também a capacidade de mensurar o custo de forma fiável. Então, caso um desses critérios não seja cumprido, então o gasto deve ser reconhecido como despesa, não como ativo. Temos também a aquisição dos ativos. Então, os ativos intangíveis, eles podem ser adquiridos de várias formas. Então, quando são comprados separadamente, então o custo pode ser facilmente identificado. Então, em concentrações empresariais, o ativo é reconhecido ao justo valor. Também podem ser adquiridos por subsídios do governo, ou seja, por troca de ativos, cada um com regras específicas de mensuração. Também temos aqui os ativos intangíveis, nesse caso, gerados internamente. Então, nem todos os ativos que são gerados internamente nas entidades podem ser reconhecidos, porque às vezes, os custos de pesquisa não são capitalizados, pois não garantem benefícios futuros. Já os custos de desenvolvimento podem sim ser reconhecidos como ativo, desde que cumpram todos os critérios rigorosos. O goodwill, por exemplo, gerado internamente, nunca é reconhecido porque não é mensurado de forma fiável. Temos também a mensuração inicial, que diz assim: no reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são registrados pelo custo de aquisição. Esse preço de aquisição inclui o preço da compra, todos os gastos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de uso. Isto garante que o valor registrado seja objetivo e verificável. Ou seja, se eu, por exemplo, adquirir um software, então o preço não só se considera o preço do fornecedor, mas também se consideram-se os custos de montagem inicial. Então, todos esses custos aí que vão desde o momento em que eu compro até a instalação, já para eu começar a usar esse ativo intangíveis. Então, são esses os custos mensuráveis no ato da aquisição de um ativo intangível. Então, vamos também ver a seguir as amortizações. Os ativos intangíveis com vida útil limitada, então, são sujeitos à amortização, que representa, neste caso, a distribuição do custo da vida útil. Então, o método mais comum usado, é o linear, mas podem ser usados outros métodos se refletirem melhor o consumo do ativo. Nesse caso, a vida útil, ela deve ser revista periodicamente, de forma periódica. A vida útil dos ativos intangíveis deve ser revista periodicamente. Vamos passar agora para o outro ponto, que refere, neste caso, ao abate, alienação e revisão. Então, quando um ativo intangível ele deixa de ser utilizado ou é vendido, ele deve ser removido da contabilidade. Então, qualquer ganho ou perda resultante
dessa operação é reconhecido nos resultados da empresa. Além disso, a vida útil e o método de amortização devem ser previstos regularmente para garantir que continuem adequados em a realidade do ativo. Então, quando um ativo deixa de ser utilizado ou vendido dentro de uma organização, ou seja, quando o ativo pode sofrer uma perda, não sei das quantas, quando ele já não está registrado na nossa contabilidade, ele deve ser, ou seja, quando nós decidimos que nós já não vamos querer usar aquele ativo, se nós vendemos ou o quê, nós devemos remover o mesmo da contabilidade. Se eu tinha um lançamento contabilístico, ou se eu tinha registrado na minha entidade sobre esse ativo, eu devo remover de imediato. Então, também temos aqui um exercício prático que nos diz: a Vitória Futebol Clube, um clube profissional de futebol, adota uma política de contabilização do custo de compra de contratos de jogadores pelo lançamento de honorários, da transferência na demonstração de resultados. No ano da transferência, segundo a norma 14, é aceitável a continuidade desta política, ou considerada que os honórios devem ser capitalizados com ativos intangíveis e amortizados como tal. Na sua resposta, considere separadamente contratos adquiridos separadamente e contratos gerados internamente. O potencial da reavaliação dos contratos dos jogadores após a aquisição e imparidade dos contratos dos jogadores. Nesse caso, é imparidade dos contratos dos jogadores. Então, vamos analisar esse exercício para que nós possamos o resolver de forma fidedigna. Então, nós aqui neste caso, nós vamos ver que existem 3 critérios de definição. Então, que são cumpridos. Aqui nós vamos ver que existe um contrato de futebolísticas que são identificáveis. A entidade controla tudo via contrato e os benefícios econômicos futuros são espetaculáveis. Então, na capacidade de existir, de vender o clube. Então, nos contratos de registro, os jogadores devem normalmente ser capitalizados como ativos intangíveis e amortizados pelo período de custo inicial. Então, deve ainda fazer a distinção entre contratos adquiridos em separado e contratos gerados internamente. Por exemplo, se um futebolista jogou sempre no mesmo clube, esse clube teria ficado a tentar capitalizar os seguros relacionados porque aquele jogador, ou por ser um ativo intangível desenvolvido internamente. Isto é improvável devido à natureza única das negociações do contrato, nesse caso do jogador. Assim sendo, um mercado ativo não existiria. Então, agora nós vamos passar para o outro exercício. Continuando com a resolução do nosso exercício,
nós temos aqui que uma empresa de vendas por catálogo contratou a criação do website, o qual funcionará com um canal de vendas. O dispêndio qualifica como um ativo tangível. Aqui estamos a dizer que uma empresa vende catálogos, a criação de website. Então, se é uma empresa que vende catálogos para a criação de websites, nós sim poderíamos reconhecer esse catálogo como sendo um ativo intangível, porque podia ser usado como um canal de vendas. O website qualifica assim reconhecimentos como ativo intangível. Mas nem todos os websites devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. Websites que estão para, por exemplo, promover compras diretas com o cliente, sim, são ativos intangíveis porque os mesmos geram lucros. Mas agora imaginem só, se eu pagar o website para fazer propaganda, internet, para divulgar meus serviços, não sei das quantas, para trabalhar mesmo com marketing. O que acontece? Na maioria, quando isso ocorre, não estamos perante a ativos intangíveis. Pelo contrário, estamos perante neste caso, despesas, porque não vão incorrer ou não vão nos dar lucros. Por isso que vão ser designadas como despesas. Vamos, no entanto, dar um breve resumo em jeito de fecho desta norma. Então, a norma 14, ativos intangíveis, como nós já dizíamos desde o início, ela trata sobre os ativos tangíveis e ela vai nos permitir saber como os ativos devem ser reconhecidos, como devem ser mensurados, como nós vamos garantir que esses ativos intangíveis estejam apresentados nas demonstrações financeiras e elas tendem mais a garantir para que haja transparência e comparabilidade, neste caso, na informação contabilística da empresa. Então, esta foi sim mais uma apresentação de Contabilidade Financeira 2 relativamente a normas, neste caso, normas contabilísticas de relato financeiro, a norma 14, ativos tangíveis. Com isso, eu dou por terminada a minha apresentação sobre esta norma e desde já, muito obrigado.